Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece ainda, acho que a maioria daqui deve me conhecer. Eu sou a Maria, eu sou gerente de marketing e de Customer Success da eComply. E, mas eu não importo muito, quem importa hoje aqui é o Luiz e a eComply também. Eu vou apresentar um pouquinho rapidamente a eComply. A eComply é uma SaaS baseada em Munique, na Alemanha, e que teve o seu início em 2017 aqui mesmo na Europa. Mas foi em 2020 que a eComply começou a expandir para o Brasil no momento que a LGPD entrava em vigor. E desde então o software ele conta com atualizações semanais, no intuito de sempre entregar o valor em um serviço de excelência para os nossos clientes ao redor do mundo, tá? Porque hoje a gente já tem cliente na América do Sul, na Europa, na Ásia e na África. Então, basicamente, a Ecomply ela automatiza e simplifica a atividade de produção de dados que consomem muito tempo no dia a dia e que são muito chatas. Então, isso dá muita oportunidade, isso abre espaço para vocês e para o time de vocês investirem esse tempo, que antes era perdido nessas atividades, em atividades que não podem ainda ser automatizadas, como a consultoria, o suporte, conscientização, treinamentos, pareceres legais e, claro, prospecção de novos clientes, e assim a gente suporta o crescimento de vocês. É, Bom, pessoal, então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Luiz, que é o nosso convidado de hoje. Ele vai também se apresentar um pouquinho, falar sobre a trajetória dele. Tenta não carregar tanto esse sotaque, Luiz, para a gente entender claramente. Tô brincando, dá para entender bastante. Dá para entender 99% do que você fala. Mas vamos lá, então. Luiz, tá Ok. com você a bola. Boa tarde a todos, ou bom dia, não é? Para quem está na Europa, boa tarde. Então, eu espero conseguir falar devagar, pausadamente, para que me entendam. Maria, se houver Tá algum perfeito, problema, tá ótimo. finaliza. Obrigado. Então, eu sou o Luís Ferreira Mendes. Neste momento sou consultor na área da proteção de dados. Fundei a minha empresa em 2020 e nós tentamos, na região do Alentejo, ser evangelizadores, não é, das temáticas da proteção de dados, da privacidade, da segurança da informação e também um pouco na área do campo daquilo que em Portugal é o regime geral da proteção do denunciante de infrações, o RGPDI, e também do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, do RGPC. Posto isto, dizer-vos que a minha formação de base é teologia, é? A ciência estuda Deus. Eu estive num seminário católico e depois acabei por concluir aí os estudos. E o que é que a teologia tem a ver com estas áreas? Eu digo sempre que tem tudo, porque só o Espírito Santo sabe a informação que há nas organizações. E, portanto, nada melhor do que ter alguém com boas relações para saber e para poder ajudar quem trabalha nestas áreas. Pronto, posto isto, nós atuamos sobretudo na área do Alentejo, mas hoje em dia trabalhamos para o mundo. Não é? O nosso limite é a atmosfera. Enfim, hoje estamos aqui e o tema que eu lancei para a Maria, e agradecer à Maria a paciência para prepararmos este webinar, e agradecer também ao Maurício pelo apoio, pela ponte que tem sido com a eComply. Pronto, o tema que propus foi a proteção de dados pessoais nos canais de denúncia, por ser um tema na ordem do dia em Portugal. Quando falamos deste tema dos canais de denúncias, estamos aqui a falar deste diploma, desta lei. Em Portugal, a Lei 93/2021, de 20 de dezembro, e que transpõe para o quadro jurídico português uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, a Diretiva 2019/1937. Esta diretiva, a diretiva do whistleblowing, é aquela que vem dar origem em Portugal ao regime geral da proteção de denunciantes de infrações. Um diploma que ficou na ordem do dia, sobretudo por causa
de temas relacionados com corrupção, com fugas de informação, vazamento de informação, os Panama Papers, enfim, Aqui no Brasil também, tudo essa questão isso. dos canais de denúncia também ganharam muita força com a própria Lava Jato também, a Exato. questão da lei anticorrupção, compliance. Então a gente está mais ou menos no mesmo contexto. É. Em Portugal também houve um caso dos e-mails do Benfica, um clube de futebol muito conhecido, não É é? E verdade. então tudo isto trouxe o tema do combate à corrupção e, ao mesmo tempo, da proteção dos denunciantes para o palco da atualidade em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo, como vemos também no caso do Brasil. Antes de você começar, Luiz, vamos lançar só mais uma enquete Força, para a gente saber quem já possui um canal de denúncias implementados na própria organização. uma boa pergunta. Vamos ver. Tá lançado, a gente vai fechar daqui a pouquinho e a gente corre para votar. Exato. E também dizer que um canal de denúncias não é ou não deve ser apenas um, uma solução informática, um correio eletrónico, um número de telefone ou uma pessoa para receber uma denúncia. Um canal de denúncias deve ter na base a mesma lógica de um canal normal, na linguagem comum. Por exemplo, aqui no Alentejo, nós temos uma das maiores barragens da Europa, a que dá o nome do o Lago do Alqueva. E esta grande barragem, para ser aproveitada, foram construídos canais de rega que levam esta água que está armazenada aqui a diferentes pontos do Alentejo para encher outras barragens e para fazer regadio. Então, um canal de denúncias deve ter a mesma lógica. Deve ter limites, deve ter um trajeto, deve ter um objetivo, deve ter algo que encha, que lhe dê forma, e é isto um canal de denúncias, mais do que uma solução, um conjunto, uma cultura de processos para receber a denúncia de uma infração e, simultaneamente, tratar e chegar a uma conclusão. Sempre que nas empresas onde colaboro surge a necessidade de implementar um canal de denúncias, porque em Portugal e por força da legislação nacional e europeia, os canais de denúncias são obrigatórios nos órgãos públicos, nas empresas com mais de 50 colaboradores ou trabalhadores e depois em todas as áreas consideradas críticas, por exemplo, farmacêuticas, alimentos, transformação alimentar, segurança, defesa, enfim. Há uma série de áreas onde é obrigatória a criação dos canais de denúncia. Sempre que se coloca a questão de implementar um canal de denúncias, eu, enquanto encarregado de proteção de dados, DPO, Data Protection Officer, consultor para este tema, aplico sempre uma avaliação prévia à avaliação de impacto. A avaliação de impacto, no contexto da proteção de dados pessoais, deve ser feita sempre que haja lugar a um novo tratamento de dados que pressuponha uma grande evolução na forma como se tratam dados pessoais. Então, sempre que há a necessidade de implementar um canal de denúncias, eu utilizo uma matriz de uma avaliação prévia. Esta matriz, aproveito também para fazer o disclaimer aqui, para dizer que esta matriz foi elaborada no seio de uma associação da qual eu faço parte, a APDPO, Associação dos Profissionais de Proteção e Segurança da Informação,
E na nossa comissão tecnológica desenharam esta avaliação prévia que eu utilizo e pela sua eficácia considero que deve ser aqui partilhada convosco. Ela é exclusiva à utilização pelos associados, peço desculpa, mas podemos tirar notas e ficarão com uma ideia geral sobre os campos considerados. Vamos, então, olhar para o regime geral da proteção dos denunciantes de infrações e também para o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e a nossa Lei de Execução, a Lei 58 de 2019, são, digamos, as balizas para esta avaliação de impacto. Então, não sei se já temos resultados da implementação Temos, de canais de denúncia. temos Vamos lá ver, vamos resultados. lá ver. Dá para Muito bem, ver. 70% já implementaram. Que bom. Há aqui alguns que não, felizmente não há ninguém que pense não implementar, não é? Alguns estão aqui em processo de 88% implementação. do nosso público votou. Às vezes as Exatamente. pessoas não votaram porque ficaram tímidos de ainda não terem, Pronto. não planejarem implementar. O pessoal aqui é sempre Exato. sem julgamentos. Mas tranquilos, tranquilos. Pode Sim, não vou ser interromper obrigatório, então não é? Exatamente. Exatamente. Pode não ser obrigatório, portanto, não implementaram. Pronto. Então, olhando para a diretiva do whistleblowing, ou o regime em Portugal, quando nós falamos de canal de denúncias, a primeira pergunta que nos devemos colocar é: a organização é obrigada a implementar o canal de denúncia interno? Sim ou não? Se é obrigada, então vai implementá-lo e vai ficar público ou apenas para a organização. A lei dá esta possibilidade. Se todos os organismos públicos devem ter um canal de denúncia externo, é? Mas podem também fazer as organizações os canais de denúncias internos. Então, quando decidimos, e vamos falar aqui de organizações privadas, para ser mais fácil, este canal de denúncia está disponível publicamente? Se temos o canal de denúncias, então vamos fazê-lo só para nós ou vamos partilhá-lo com outras organizações? Imaginemos um grupo empresarial, um grupo de empresas. Faz sentido cada uma delas ter um canal de denúncias? Ou tendo cada uma delas um canal de entrada, partilhar recursos para o grupo de empresas? Sempre que implementamos o canal de denúncias, devemos ter consciência que há um âmbito de aplicação que está previsto no artigo 2º deste regime geral e que fala da contratação pública, dos serviços, produtos e mercados financeiros, da prevenção do branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo. Ou seja, o canal de denúncias servirá para denunciar neste âmbito. Segurança e conformidade de produtos, segurança dos transportes, proteção do ambiente, proteção contra radiações e segurança nuclear, segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bem-estar animal, saúde pública, defesa do consumidor, questões no âmbito da proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas de informação, e depois também os interesses financeiros da União Europeia, as regras do mercado interno, a criminalidade violenta e os temas da defesa e da segurança nacionais que devem ser alvo de um cuidado acrescido. Então, se tomamos a decisão de implementar ou se temos de implementar um canal de denúncias, se o tornarmos público, devemos prever estes campos de aplicação. As denúncias devem ter sobre isto. Mas, para que seja fácil
utilizar o canal de denúncias e, como eu vos disse, mais do que um sistema ou mais do que uma solução informática, quando falamos de canais de denúncias, estamos a falar de processos e procedimentos, então, se calhar, a organização deve ter uma política de proteção de denunciantes, assim como deve ter um código de conduta e de ética, que sirva como matriz para o risco, o que é admitido e o que não é admitido, o que acontece ao denunciante e o que não acontece ao denunciante. E depois de ter esta política, os procedimentos internos. Não basta ter um enunciado, não é? Bons propósitos, mas como é que isso se faz? Depois, que tipo de pessoas é que podem ser denunciantes nos canais internos? Vão ser admitidas todas as denúncias ou apenas as denúncias feitas pela gerência, pelos trabalhadores, pelos subcontratados, prestadores de serviços, estagiários, voluntários, público? Quem? Temos pessoas para fazer este tratamento ou vai ser o pessoal administrativo ou vai ser a gestão? É possível fazer uma denúncia anónima? Porque a lei prevê a possibilidade das denúncias anónimas. Então, se não é anónima, é identificada. A denúncia, quando é feita, pode ser feita por escrito ou pela forma oral. Escrito por e-mail, um formulário, uma plataforma, uma ata de uma reunião, pode ser um atendimento presencial e onde há uma ata que é escrita. Se for feito pelo telefone, é por gravação, voltamos à reunião presencial em que é feita uma ata. E atenção aqui, sempre que esteja feita a gravação e a transcrição, o que é que temos que fazer? Pedir consentimento para a gravação e para a transcrição e dar a possibilidade ao denunciante de ver, retificar, corrigir e aprovar a ata. Ou seja, o denunciante é ouvido numa reunião, num atendimento, é feita uma ata e ele deve ler, corrigir e validar aquela ata. E a identificação? Não é? O denunciante que vai que se apresenta para fazer uma denúncia ou que vai através de um site, como é que nós sabemos que aquele é quem diz que é? Não é? O Uhum. eterno problema da identificação e da Validação validação, de não é? De identidade. identidade. Nós, em Portugal, temos o cartão do cidadão permite uma autenticação por aplicação informática, portanto, podemos utilizar essas soluções, mas através da apresentação do documento de identificação, testemunhas, enfim. Depois caímos na questão dos prazos, porque a diretiva e a lei depois têm prazo, ou seja, 7 dias para notificar o denunciante sobre o seguimento ou não da denúncia e também a comunicação, se for o caso, às autoridades. Portanto, temos que ter um procedimento para, ao final de 7 dias, notificar o denunciante e em 3 meses as medidas tomadas e a fundamentação para as medidas. E depois ainda há um prazo de 15 dias após a conclusão para consulta pelo denunciante. Daí ser tão importante haver uma rastreabilidade da identificação do denunciante, mesmo quando a denúncia seja anónima. Porque mesmo quando a denúncia seja anónima,
o denunciante tem que ter a possibilidade de saber o estágio em que está a denúncia. Se foi admitida, se não, e se a denúncia é anónima, ele não vai deixar um contacto ou cria um e-mail apenas para aquela circunstância, não é? Ou se não deixa nenhum contacto, ele tem que ter forma de rastrear a denúncia. Pronto. Depois, haver procedimentos para a confidencialidade dos denunciantes, mas também para os denunciados e para os envolvidos, porque em muitas situações a denúncia não é pessoal, ou seja, eu não estou a denunciar aquela pessoa, posso estar a denunciar um comportamento que eu assisti com outros, que eu assisti daquela pessoa com outros, portanto, há aqui uma série de titulares dos dados Uhum. que podem ser afetados. E temos sempre, isso aí é de elementar bom senso, presumir a inocência das pessoas. E, portanto, quem denuncia faz a denúncia de boa fé, partimos nós deste princípio, e, portanto, sempre que identifica denunciados ou outras pessoas envolvidas, deve haver um, um procedimento que garanta a confidencialidade destas pessoas intervenientes. Portanto, é muito importante que quem trata as denúncias tenha também um compromisso com isto, com a Com o denunciado. confidencialidade. Exatamente. É interessante porque a gente tende, né, a olhar muito mais para o lado do denunciante e a gente acaba esquecendo também que o denunciado também merece também ser considerado a Protegido? própria Sim, privacidade, certo? É aquela coisa do quem protege as pessoas da bondade dos bons, né? exatamente. Da maldade de Da gente boa, maldade né? dos bons. É Pois é. porque, porque lá está, como até em Portugal, e esta noção da proteção de denunciante tem na sua base o quê? A não possibilidade de aplicar medidas de resposta imediata para quem faz uma denúncia. Não é? Quem Uhum. denuncia um comportamento errado, falo, e lá está, falo a partir da boa fé. Sim. E por isso é importante as organizações terem códigos de ética e de conduta para que quem se relaciona com essas organizações saiba o que é admissível ou não e o que é um comportamento normal ou anormal. Exato. Portanto, o denunciante não deve sofrer represálias por identificar uma conduta errada. Mas também o denunciado não deve ser alvo de represálias ou de correções ou de reprimendas sem que seja provada a sua culpa, não é? Uhum. Senão entramos aqui numa lógica quase de julgamento popular, não é? Exato. E tudo isto é muito insuflado pelos mídia do julgamento imediato, das alegadas culpas, e que depois geram este sentimento de permanente suspeição. Não é? Nós aqui em Portugal agora estamos numa fase em que foi formado um novo governo e quase uma das perguntas que se colocava era, diante do nível de investigação que é feito hoje aos agentes públicos, aos políticos, no caso aos ministros, secretários de Estado, quem é que ainda aceita ir para estes lugares
sabendo que a sua vida privada vai ser investigada de fio a pavio, de ponta a ponta. Não é? Sim. Hoje, pelo facto de ser um agente público, há quase uma devassa da vida privada. Uhum. É claro, quem é agente público tem que ter uma ação transparente. E isto depois tem que ser muito bem pesados os direitos, o direito à privacidade e à intimidade e o dever de transparência, não Uhum. é? Porque algo que acontece na minha vida privada, íntima, pode ter consequências na minha ação pública. Não é? Não posso ser ingênuo e dizer que as pessoas com quem eu convivo, com quem eu partilho a vida social, por mais íntima que seja, não condicionam a minha vida pública. Não é? É claro que condicionam, não é? Mas pronto, há esta noção. E muitas vezes nós, nos canais de denúncia, no desenho que fazemos dos canais de denúncia, podemos ter a tentação de proteger o denunciante e esquecer o denunciado. Por isso é Uhum. muito importante deixarmos esta nota. Também o denunciado e os outros devem ter procedimentos que garantam a confidencialidade da sua informação. Claro. Depois, muito importante também, são os procedimentos para apagar os dados pessoais que não sejam relevantes para o tratamento da denúncia. Não é? Toda a narrativa que se faz do que aconteceu, a denúncia, pode ter informação que não seja necessária. Portanto, o responsável pelo tratamento daquela denúncia, o gestor daquela denúncia, deve ter o cuidado de poder apagar informação não relevante e sempre com a possibilidade de ser rastreado, não é? Para que não haja aqui um inquinamento do tratamento da denúncia. Depois, há ainda um outro prazo, que é o prazo de 5 anos, para se conservar o registro das denúncias, o registro, não é? Reforço, o registro, não a denúncia, o registro. No caso da denúncia verbal, é a questão do consentimento, não é? Que eu já os tinha alertado, e também a possibilidade de ver, retificar e aprovar a denúncia. Portanto, isto são os cuidados a ter no âmbito do regime geral da proteção do denunciante de infrações. Uhum. Já Antes, passamos 30 minutos. antes de Força. você, vamos lançar mais uma enquete para Ok. aqueles que ainda não implementaram um canal de denúncias nas organizações. Também é Vamos. uma pergunta importante, não é? Porque muitas vezes nós nunca ninguém nos pergunta porque é que ainda não implementaste, não é? Exato. Então, Mas pronto, pode temos. continuar, já está rolando a Sim, sim. enquete. E portanto, passamos agora para os requisitos ou os cuidados a ter com a proteção de dados pessoais. No campo dos dados pessoais, primeiro chavão, primeiro cuidado, transparência e o exercício dos direitos dos titulares dos dados. Estamos a falar sempre de titulares dos dados. Portanto, na política de privacidade da organização, devemos ter o tratamento por via dos canais de denúncias. No registro das atividades de tratamento, na política de privacidade, deve estar uma linha sobre os tratamentos feitos no âmbito dos canais de denúncias. Mas, quando submetemos uma denúncia, devemos ter a informação que o artigo 13 do RGPD, a informação aos titulares dos dados, neste caso o denunciante, deve ser sempre prestado. Não é? Que informação é que vamos guardar, tempos, base legal, etc.
Se esta informação é prestada, então nós devemos conseguir configurar o texto com os termos do tratamento de dados específicos e a ligação para a política de privacidade. Não é? Sempre esta articulação, não é? Estávamos a falar de uma política de proteção do denunciante, agora estamos a falar da política de privacidade e da articulação destes dois instrumentos. É pedido o consentimento para a gravação da denúncia verbal, muito importante, não é? E como é que são arquivados os consentimentos? Como é que fazemos prova que pedimos o consentimento e que recebemos o consentimento? Não é? Porque aqui não há outra, não há aqui outra base legal para a gravação. Não estamos a falar da submissão da denúncia, mas sim da gravação Uhum. de verbal. Pronto. O titular dos dados pode exercer os direitos e como, não é? Como é que ele pode exercer os direitos e depois se há um registro cronológico das operações, se é rastreável a operação que é feita nos dados pessoais no tratamento da denúncia. Não é? Como eu disse, a pessoa presta, é uma denúncia identificada. Uhum. Portanto, a pessoa cede os dados pessoais, mas no relato da denúncia cede dados pessoais de outros, de muitos, não é? Para dizer que é uma denúncia verdadeira. Pronto. Quem gere aquela denúncia pode, por não ter necessidade de aceder à informação, à identificação das outras pessoas, apagar a identificação das outras pessoas, que é um comportamento que já está identificado, etc. Portanto, pode eliminar os dados pessoais das outras pessoas, mas tem que disso haver um registro. Quem fez o quê? Quando? Não é? E, idealmente, com uma fundamentação. Por isso, as soluções tecnológicas são tão importantes. Porquê? Porque muitas vezes tudo isto é automático, é responsivo, não é? Nós fazemos uma ação, justificamos. Nós fazemos um tratamento, identificamos um responsável, ele recebe uma nota e valida ou não, fundamenta ou não. Transparência e exercício de direitos, minimização. Não é? Minimização é o nosso melhor amigo, ou seja, só recolhemos os dados necessários para a denúncia, não é? Porque muitas vezes é a noção de ter muita informação para que a denúncia seja mais verdadeira, mais Robusta, né? credível, não é? Pronto. Mas nós devemos fazer este exercício, porque estamos a fazer um tratamento de dados pessoais, minimizar. Pseudonimizar. Então, a denúncia é gerada com base num código e não com base nos nomes. Aqui estamos só a falar da identificação da denúncia, não é? Porque é uma denúncia, nós estamos ainda a falar das denúncias anónimas, mas a denúncia é pesquisável através de que campos? Não é? Do denunciante, do denunciado, e se calhar não é muito boa ideia, não é? Porque às tantas pode a organização fazer uma definição do perfil de um trabalhador, dizendo este trabalhador é conflituoso, este gestor é fraudulento, com base no quê? Nas denúncias recebidas e na rastreabilidade dessas denúncias. Esse é o objetivo? Calhar não. Não é? E, portanto, a denúncia deve ser tratada como um número, um ID aleatório ou padronizado, não é? Pronto. E depois os dados pessoais, os dados privados podem ser reconvertidos, não é? Para que, ou seja, a solução permite reconverter os dados privados que foram tornados não identificáveis para que possam ser identificados novamente. Não é? É possível tornar pública
uma denúncia que foi pseudonimizada, até depois, fim do prazo de conservação, não é? E passando a mero registro, a informação que foi cifrada pode ser resgatada ou não, não é? Na anonimização, estamos a falar de dados que são, ou dados que não são cedidos, não é? Uma denúncia anónima, ou então quando dados são anonimizados pelo gestor da denúncia, não é? Dados que foram considerados irrelevantes. A política de backups também é importante aplicá-la à gestão do canal de denúncias, anonimizar as fichas ou os registros do exercício dos direitos de eliminação e, portanto, haver uma verdadeira eliminação da informação a pedido do titular dos dados, até que ponto é que o sistema permite anonimizar os registros, findo o prazo de conservação, o prazo dos 5 anos, aí estamos a falar da eliminação. No campo da encriptação, as soluções permitem que a informação que contém dados pessoais seja cifrada, mas de forma a ser legível apenas pelas partes interessadas, ou é cifrada e fica muitas vezes como alguns backups que depois é necessário ir e ninguém tem forma de aceder, ou porque a tecnologia ficou obsoleta, ou porque foi um trial free que consultámos na internet e, portanto, ficámos com a informação bloqueada. Depois, que tipo de cifra é que utilizamos? Que tipo de protocolo é que queremos falar? Depois temos campos como a integridade, não é? Garantir a veracidade e a completude da informação, a confidencialidade, como já tínhamos falado no âmbito da proteção do denunciante, para que os sistemas sejam também eles seguros, não é? No acesso a estes temas, haver políticas de acesso, haver políticas de password e de estratificação de acesso à própria solução que se desenhe para fazer canal de denúncias, a disponibilidade, portanto, se a informação está acessível sempre que é necessário, estamos a falar de uma disponibilidade em redundância e, portanto, está sempre efetivamente disponível e não cativa de um servidor ou de um provedor de uma solução tecnológica. E depois, e muito importante, a questão da resiliência dos sistemas, não é? Testados. Hoje em dia falamos sempre muito na nuvem, não é? Funcionam na nuvem e é sempre bom, mas quem fornece o sistema também deve dar garantias dessa resiliência, dessa resistência do sistema, porque senão pode vir uma trovoada e aquela nuvem ficar um alvoroço. Bem, passados 45 minutos, e para chegarmos aqui a algumas conclusões, o tema era desafiador porque apresentava-se como a proteção de dados pessoais nos canais de denúncia, portanto, já vimos que é essencial. O canal de denúncias não pode ser mais uma solução digital das organizações, ou outra, mas ela tem que ser avaliada pelo profissional da proteção de dados, pelo encarregado de proteção de dados, pelo consultor, por um auditor, enfim, dada a informação e os dados pessoais são tratados nos canais de denúncias, mas também temos o reverso, que é o canal de denúncias deve servir como proteção de dados pessoais. Ou seja, esta noção que o canal de denúncias é um canal seguro, onde dados pessoais podem e devem ser transmitidos os que são necessários e que, portanto, a informação que ali está é segura, é atualizada, é de qualidade, está permanentemente disponível, é resiliente e, portanto, a proteção de dados pessoais nos canais de denúncia
é uma urgência, mas os canais de denúncia devem ser vistos como um tratamento seguro e algo que tem em conta, em elevada conta, a proteção de dados pessoais. Maria, mais do que estar eu a falar, eu acho que seria muito interessante ouvir o que é que nos perguntam, o que é que dizem. Vamos encerrar então a Vamos, enquete. isso, ver aqui Vamos ver os mais uns resultados. resultados. A maioria das pessoas falou que é a falta de conhecimento sobre o assunto que impede uma implementação Uhum. efetiva de um canal de denúncias. Também tem a ausência de obrigatoriedade legal, E custos de os custos? implementação, sim, naturalmente, resistência interna. É, no Brasil a gente ainda não está na mesma, no mesmo degrau que a Europa em relação à obrigatoriedade, né, legal, dos canais de denúncia. Mas, surfando um pouquinho essa tendência, já existe uma lei, a Lei 14.540, de abril de 2023, que versa justamente sobre, não sobre o canal de denúncias propriamente dito, mas sobre uma lei de combate ao assédio na administração pública. E nessa lei também prevê é, uma das ações de combate e de conscientização e de todas essas políticas de combate ao assédio nesse meio mais corporativo é justamente a implementação de um canal de denúncia. Então, a gente também já está um pouco falando sobre esse assunto. É uma coisa que está acontecendo, não muito, tão maduro quanto na Europa. O Cláudio falou que existem as novas determinações da CIPA. Pessoal, agora a gente já pode também, né, Luiz, abrir para o pessoal Sim, sim. é, falar alguma coisa, se tiver alguma pergunta, se Acho tiver que o alguma Cláudio tem a consideração. mão no ar. Oi? O Cláudio tem a mão Ah, é levantada. verdade. Eu acho que é porque ele levantou a mão quando eu estava testando o chat. Ah, Aí ele ok. levantou a mão, sim. Boa, boa. Sim. Mas, pessoal, vocês podem perguntar agora, podem usar e abusar do Luiz aqui, se tiver alguma pergunta em relação a canais de denúncia, ao contexto legislativo português também, que se sintam à vontade. Vamos ver Sim, se sim. tem Eu alguém. acredito que, assim como no campo da proteção de dados pessoais, o Brasil aproveitou muito da legislação europeia, Exato, nesta questão, inevitavelmente vai acontecer o mesmo, não é? exato, exato. Muitas vezes aqui vai da vontade política, não é? E isso é o que muitas vezes dificulta a ação legislativa, não é? Para vos dar um exemplo, em Portugal, quando foi apresentado este pacote de legislação anticorrupção, combate à corrupção, etc., a Estratégia Nacional Anticorrupção, foi instituído também uma estrutura, não é? Uma estrutura para servir de orientador, não uma autoridade de controlo, mas uma entidade reguladora mais Uhum, na parte da prevenção à corrupção, que é o MENAC, Mecanismo Nacional Anticorrupção. E este organismo viu-se envolvido desde o nascimento numa série de controvérsias que muitas vezes falam muito da vontade política de facto implementar estas leis, não é? uhum, O que é um facto é que as leis existem, as leis têm que se cumprir, ainda que não haja fiscalização efetiva ou um verdadeiro trabalho ativo desta entidade reguladora ou das entidades fiscalizadoras, o que é um facto é que os diplomas legais existem. Quem tenha preocupações sérias com o tema tomará, tomará medidas e implementará os canais de denúncias portanto, é uma área agora, novamente, aqui em expansão, não é a questão da proteção dos denunciantes, mas também
é ingrato para muitas organizações estarem a investir recursos financeiros e humanos na implementação e na conformidade com estes diplomas, quando depois não há uma efetiva fiscalização, não é, das práticas, e onde depois o mercado acaba por ser um faroeste, não é, onde há leis, mas não se cumprem, há penas ou coimas e sanções, mas não se aplicam, onde quase que o ser incumpridor é mérito, porque, pronto, se não cumprir, também nada lhe acontece, Exato. não é? Uhum. E isto muitas vezes leva à desmotivação das organizações. Exato. O Cláudio falou alguma coisa aqui no chat, vou ler. LGPD determina várias orientações. O difícil é conciliar a garantia da privacidade, combater a corrupção e garantir a integridade dos dados e informações coletados nos canais de denúncias. As violências do trabalho, como assédio, requer cuidado no trato. Os denunciantes ainda têm receio em delatar. Exato. Exato. O Brasil, tal como em Portugal, esta mentalidade da denúncia, até o próprio nome, não é uma denúncia, Denúncia, algo de peso, né? é peso, traz aqui uma carga moral, Um comprometimento que você tá é, ali. não é? Exato. Parece que nós estamos a fazer um erro, não é? A fazer uma denúncia, não é? Porquê? Porque se a pessoa que vai ser denunciada tivesse consciência, não faria aquilo. Portanto, nós marcamos aqui muito isto do ponto de vista moral, não é? E para países, por exemplo, para países com marcas identitárias cristãs, é? Eu leio muito isto e cada vez me faz mais sentido, não é? Para quem tem uma noção cristã, a figura do denunciante nós associamos ao Judas, ao traidor da organização. E depois, nós em Portugal e no Brasil também tiveram uma ditadura no século XX. Nós em Portugal, com a nossa polícia política, havia uma rede de civis, de pessoas normais, não é? Não eram polícias, mas eram informadores. Eram aqueles que julgavam o comportamento moral e político nas pequenas terras, nas fábricas, não sei o quê, e que depois passavam informação à polícia política. Quer queiramos, quer não, esta marca católica do ponto de vista moral e esta carga política do ponto de vista de uma ditadura e desta rede de informadores carregam um peso para a questão da denúncia. Não é? Nós É, parecemos os maus por exato. ir denunciar. Agora, é claro, a denúncia e a proteção de dados pessoais têm necessariamente de se casar. Uhum. Tem Têm mais pergunta necessariamente. aqui no chat do Vinícius Aurítio. Como tratar com firmeza uma conduta de assédio que é confirmada em apuração interna se a vítima pede para se manter anônima externamente? Como sustentar em juízo uma demissão por justa causa sem identificar uma vítima? É muito complicado. Aqui depende muito, porque em termos de denúncias, de canais de denúncias internos, estamos a falar sempre como o Vinícius diz, de uma demissão, ou seja, de uma privação em âmbito laboral, não é? Não do ponto de vista da culpa, da pena, do crime. Pronto. O que acontece muitas vezes havendo este código de conduta, este código de ética e de conduta, o que se sugere sempre todas as pessoas devem ter conhecimento do código e o próprio código prever a sanção. Não é? Se a denúncia foi feita de forma anónima, mas a decisão foi tomada com base nos elementos que se recolheram, não apenas na denúncia, mas depois nas opiniões, quer dizer,
nas opiniões, no juízo que as outras pessoas fazem, não é? Alguém que faz uma denúncia ou que faz várias denúncias de assédio, mas o comportamento daquele colaborador é irrepreensível, para os outros não há percepção de um comportamento errado. Quase que se tem que obrigar, não é, com muitas aspas, a sair deste anonimato, é, para que haja de facto uma verdade naquilo que é dito. Porque, sim, o assédio é um tema muito complicado e muitas Complexo. vezes o mais fácil é, recebida a denúncia interna, encaminhar para as autoridades competentes. Exato. Porque se nós recebemos uma denúncia, recolhemos elementos, chegamos à conclusão que não se prova, não há elementos para uma ação interna e torna a haver uma nova denúncia, então pegamos na denúncia e enviamos para as autoridades competentes. Pronto. É a melhor forma de garantir que há uma efetiva resolução daquela denúncia. A Catarina perguntou: há algum controle para mitigar o risco de denúncias que não são justificáveis ou de boa fé? No meu caso e nas organizações em que eu colaboro, é sempre através do Código de Ética e de Conduta. Ou seja, há um comprometimento do ponto de vista ético de que só prestarei denúncias de boa fé, não é? Porque depois, se as pessoas o fazem de má fé, haverá sempre a possibilidade do contraditório e de Uhum. chegar à conclusão que foi infundada, foi de má fé, e até prever sanções do ponto de vista disciplinar para denúncias que sejam feitas de má fé. O problema muitas vezes é que estas denúncias não têm a boa fé na base, são anónimas. Exato. A Catarina ainda adicionou: por isso mesmo é importante a disseminação de uma cultura de compliance, de prevenção, formação, awareness, gestão de riscos, identificar os riscos, criar controles de mitigação, medidas preventivas e corretivas, no fundo, um bom sistema de controle interno, preventivos, sim. Sim, sem O dúvida, sem dúvida. Eduardo, acho que vai ser a última pergunta, perguntou, porque a gente já está extrapolando muito tempo, pessoal. Qualquer coisa, Luiz, depois você manda o seu e-mail, Sim, 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 porque sim. também o objetivo dos webinários é conectar pessoas. Então, para as pessoas que querem manter esse Já aqui contato com o a Luiz, redigir. exato. Já que você tá bombando tanto assim, não vamos cortar o barato do pessoal, só por conta do tempo mesmo, gente. Vamos então para a pergunta do Eduardo. Se partirmos do pressuposto que o canal de denúncia disponibilizado pela empresa, está ouvindo, Luiz, ou eu tô... Ah, tá. Estou, Se perfeitamente. partirmos do pressuposto que o canal de denúncia disponibilizado pela empresa foi desenvolvido utilizando o conceito de Privacy by Design, ainda há necessidade de implementar mecanismos de anonimização dos históricos de denúncias registradas? Boa pergunta e oportuna, porque o que a legislação da proteção de dados prevê é que tudo isto seja implementado numa lógica de privacy by design. Ou seja, na escolha da solução e no desenho da solução, hum, devemos ter estes cuidados. Mais do que comprar uma solução feita, comprarmos uma solução que seja feita à nossa medida, não é? Porque nem todas as organizações têm a mesma dimensão, a mesma estrutura, os mesmos problemas e, portanto, deve haver sempre, até da parte dos provedores de software deste tipo de soluções, uma possibilidade de desenhar a solução à medida do utilizador. Portanto, aí tudo o que sejam questões de encriptação, anonimização, de autenticação, estarão à partida resolvidos porque há um trabalho próximo entre a empresa e o provedor deste serviço.
Só deixar um Perfeito. comentário brevíssimo ao que a Catarina disse, dizendo que eu subscrevo integralmente, e é aquilo que nós tentamos fazer aqui, é mais do que vender soluções, criar cultura nas pessoas e nas organizações. Exato. E é uma das razões também para a existência deste webinar, dessas sinergias que a gente tenta criar, é justamente essa disseminação de uma cultura, uma consciência de privacidade que está engatinhando no Brasil ainda, está crescendo, mas ainda estamos engatinhando nesse tópico. Vou só ler uma última colocação do Cláudio, que não é uma pergunta, só para também não deixar o pessoal na mão. Havia no passado a caixa de sugestões. O ideal é que as organizações tivessem uma comunicação assertiva sobre o canal de denúncias como uma forma de auxiliar na garantia dos direitos de todos e na manutenção de um ambiente ético e moral. Comunicação clara, assertiva e positiva é um principal quesito para um canal eficiente. Sem dúvida. Perfeito, Subscrevo. né? Perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, o Luiz deixou aí as Um e-mail informações de geral, contato, número exato, de para quem. telefone, podem pegar no WhatsApp e enviar mensagem, WhatsApp, Telegram, Signal, Olha. tranquilo. Então tá. Luiz, muito, muito obrigado. Foi ótimo, foi muito enriquecedor Obrigado, as Maria. informações, tudo, toda a sua experiência, né, que você nos compartilhou. E também agradeço a todos os participantes, ao público assíduo, bem engajado, o pessoal participando bastante. Ao final, quando vocês saírem do webinar, vocês não deixem de votar, não é votar, é avaliar. Avaliar. Avaliar, exato. Avaliar o webinar é importante para a gente também, para a gente sempre estar sabendo o que que vocês acham, o que a gente pode melhorar. E novamente, muito obrigado, Luiz. Mantenham contato com o Luiz, pessoal. Ele mandou um e-mail, o Zap. E obrigada, gente, por, por esse evento de hoje. Obrigado. Vou encerrando então, todo mundo agradecendo muito você, Luiz. Obrigado, Muito obrigado, excelente. eu. Obrigado, foi muito útil. Excelente apresentação. Vamos ligar para o Luiz 7 horas da manhã no Brasil. Estamos falando aqui, hein, Luiz? Sim, Gente, é sim. tranquilo, porque 7 horas no Brasil já é depois de meio-dia na Europa. Exato, exato. Já tá na hora do Luiz estar acordado nessa hora. Não liguem durante a vossa noite, não é? Porque aí é a nossa madrugada. Exato. Mas Bom, fiquem pessoal, tranquilos e em então vamos ficar contacto. por aqui. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.